Meus amigos, nesse vídeo de número 7, nós falaremos um pouco a respeito do artigo 4º da Lei 12.153/2009, Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Antes, porém, me permita citar um pouco do que foi falado no vídeo anterior de número 6, a respeito do artigo 3º. O artigo 3º dessa mesma lei diz que o juiz titular do Juizado Especial da Fazenda Pública pode conceder uma providência cautelar e antecipatória a partir do momento que ele verifica a possível incidência de um dano de difícil ou de incerta reparação. Ele pode fazer isso seja de ofício ou a requerimento das partes. Isso vale dizer o seguinte, que ele pode conceder uma medida liminar de antecipação de efeitos da sentença em favor do seu cliente, certo? Ele faz isso se utilizando de uma decisão interlocutória. Ele também faz isso com base no artigo 294 e seu parágrafo único, combinado ali com o artigo 300, ambos do novo CPC. E o que diz esse artigo 294 e parágrafo único? O caput desse artigo trata das tutelas provisórias, da urgência ou de urgência e da evidência, tutelas provisórias. E o seu parágrafo único diz que elas podem ser deferidas em caráter antecedente e de modo liminar, ou seja, lá no comecinho do processo, em favor do seu cliente. Suponha, você como advogado tem um cliente que habitualmente recebe na sua residência uma fatura de água aí na casa de R$100, certo? Algum tempo depois ele procurou você dizendo o seguinte: olha, eu recebi aqui a minha última fatura no valor de R$5.000, eu estou desesperado, eu não aguento pagar. O que você vai fazer? Você vai se utilizar então do artigo 294 e parágrafo único, combinado com o 300 e combinado com o artigo 3º da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, requerendo justamente essa providência cautelar e antecipatória em favor do seu cliente, que visa basicamente o seguinte: a revisão do valor abusivo da fatura, como também a proibição da suspensão do fornecimento na residência do seu cliente. Agora, você somente pode fazer isso a partir do momento que o valor da causa seja até no máximo 60 salários mínimos e como também se a companhia responsável pelo serviço de abastecimento de água e pelas redes de esgoto seja uma autarquia pertencente ao estado ou ao município, Aqui na comarca de Várzea Grande, onde eu resido, existe o Departamento de Água e Esgoto. Ele é uma autarquia municipal, portanto, a competência para discutir algo parecido com esse exemplo, que eu acabo de citar, é justamente o Juizado Especial da Fazenda Pública. Na prática, as coisas funcionam dessa maneira. Você precisa observar a competência em razão da matéria e a competência em razão do valor, ou seja, o critério qualitativo e o critério quantitativo. Muito bem. Suponha que o juiz apreciou o seu pedido e concedeu com base no 294, parágrafo único, combinado com 300 do CPC e ainda de acordo com o artigo 3º da 12.153/2009, essa providência cautelar e antecipatória. Muito bem, o que a companhia de abastecimento vai fazer? Ela pode se utilizar ali do artigo 937, inciso 8º do novo CPC, ou seja, ela pode interpor o recurso de agravo de instrumento no prazo de 15 dias, o qual será julgado pela turma recursal eletrônica, que é, digamos assim, a segunda instância dos juizados especiais. Aqui no estado de Mato Grosso, ela se chama turma recursal eletrônica.
talvez na sua comarca ou no estado, né, onde você reside, ela tenha outra nomenclatura, mas a finalidade é a mesma. Portanto, veja bem, essa medida liminar, essa medida que antecipa um efeito da sentença ali do artigo 3º, ela é guerreada mediante o recurso de agravo de instrumento, certo? É justamente isso que está dizendo aqui o artigo 4º da Lei 12.153/2009. Olha só. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Diz assim: exceto nos casos do artigo 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. Ou seja, o artigo 3º está falando do recurso de agravo de instrumento. E o artigo 4º fala que, fora esse recurso, somente é cabível novos recursos contra a sentença. Veja bem, existem duas maneiras de você combater a sentença proferida ou prolatada pelo Juizado Especial Fazendário. Primeiro, recurso de embargos de declaração, onde você vem para discutir a obscuridade, a omissão ou a contradição. Esse recurso de agravo, esse recurso de embargos de declaração, melhor dizendo, não tem o poder de modificar a sentença prolatada, mas você pode se utilizar dele como um mecanismo que venha reforçar discussões posteriores, como por exemplo no recurso inominado. A partir do momento que você interpõe o recurso de embargos de declaração, no prazo de 5 dias, você interrompe o prazo para a interposição do recurso inominado, cujo prazo são 10 dias. Muito bem. O recurso inominado também é utilizado para guerrear a sentença. Agora eu vou te dar uma dica importante. Existem outros recursos que você pode interpor que não são devidamente especificados aqui no artigo 4º da Lei do Juizado Especial Fazendário. Um exemplo: suponha que você interpôs um recurso inominado. Quando chegou lá na turma recursal eletrônica, ele foi conhecido e não provido. Você, indignado, o que você pode fazer? Você pode pensar na possibilidade da interposição de um recurso extraordinário, que é cabível no bojo dos juizados. Só que para isso você precisa preparar o território. E esse preparo em sede de recurso inominado é feito por intermédio, veja bem, do recurso de embargos de declaração com pré-questionamento explícito, onde você vai apresentar para a turma recursal eletrônica que aquela decisão proferida em sede de recurso inominado contraria preceito constitucional. Portanto, a discussão a respeito de inconstitucionalidade diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. Por isso que na sequência desses embargos de declaração com pré-questionamento explícito no prazo de 5 dias, vencido esse prazo, você apresenta o recurso extraordinário. Na prática funciona dessa maneira. Isso é muito pouco falado na doutrina, mas é importante que você tenha essa dica, esse macete em favor dos seus clientes. Portanto, repassando, quais são os recursos cabíveis no bojo do Juizado Especial Fazendário? Agravo de instrumento, 937, inciso 8º do novo CPC, prazo de 15 dias. Competência, turma recursal eletrônica, formada por 3 juízes de primeiro grau. Segundo, recurso nominado no prazo de 10 dias. Terceiro, recurso de embargos de declaração para discutir obscuridade, omissão e contradição. Lembrando que esse recurso não tem o poder de modificar a decisão
proferida na sentença. Quarto, você pode se utilizar ainda, caso pense na possibilidade da interposição de um recurso extraordinário, você precisa preparar o território, que é se utilizando do recurso de embargo de declaração com pré-questionamento explícito. Dessa forma, você vai apresentar esse recurso no prazo de 5 dias para a turma recursal eletrônica, demonstrando que, no seu entendimento, a decisão proferida contraria preceito constitucional. E aí, posteriormente, você interpõe o seu recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Gostou da dica? Se gostou, deixe seu like, faça sua inscrição, contribua para o crescimento do nosso canal. Aqui o nosso objetivo é compartilhar a informação com base na vivência prática da advocacia no bojo do juizado. Um abraço a você, até nosso próximo encontro. Valeu, tchau.